Olá pessoal, vamos corrigir agora a questão número 16, referente ao nível 3, primeira fase da OBMEP 2022. Trata-se de uma questão envolvendo um tabuleiro 5x5, vamos resolver utilizando os métodos de contagem. Questão número 18, referente ao nível 3, primeira fase OBMEP 2022. A figura abaixo mostra um tabuleiro 5x5 formado por 25 quadrados pretos ou brancos. Observe que esse tabuleiro não se altera quando girado de 90 graus. Quantos tabuleiros 5x5 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando girados de 90 graus? Alternativa A, 25, B, 30, letra C, 64, letra D, 128 e letra E, 192. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Só que antes da gente avaliar a solução para essa questão, vamos pensar o seguinte. De forma interna, nós temos esse quadradinho central, que ao girar tanto no sentido horário, 90 graus, quanto no sentido anti-horário, ele vai permanecer nessa mesma posição e com a mesma cor, no caso ali, branca. Eu vou avaliar esse que está aqui, depois eu vou avaliar esses 8 que estão ao seu redor, ainda na parte interna. Então, pegando aqui, por exemplo, esse quadradinho, se ele gira no sentido horário 90 graus, ele vem para cá. De novo 90 graus no sentido horário, ele vem para cá. E mais uma vez no sentido horário, ele vem para cá. Veja que isso pode acontecer também de forma análoga no sentido anti-horário. E a gente começa a perceber um padrão. Se eu pego este outro quadradinho girando 90 graus, ele vem para cá. De novo 90 graus, ele vem para cá. E de novo 90 graus para cá. Isso acontece também no sentido anti-horário. Veja que aqui eu tenho 3 quadradinhos, mas somente 2, sempre uma defasagem de 1. Somente 2 que vão estar sendo avaliados, ou seja, a tomada de decisão para 2. Muito bem, será que quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a tomada de decisão vai ser para 4? De fato, veja só, se eu pegar, por exemplo, este aqui e girar 90 graus, ele vai estar presente aqui, ele vai ficar aqui quando eu girar depois de novo mais 90 graus. Perceba que tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário a situação é a mesma. E a gente já percebe a mesma coisa com esse aqui. 90 graus ele vai estar aqui, de novo mais 90 graus ele vai estar aqui, de novo mais 90 graus aqui. Continuando a estratégia, pegando este quadradinho aqui, 90 graus, tanto no sentido horário quanto anti-horário, a gente vai identificar que é apenas 4. 1, 2, 3, falta esse último. Então esse último a gente pode, por exemplo, pegar uma cor marrom. Este aqui, girando 90 graus aqui, depois aqui e aqui. Então, praticamente a gente já solucionou a questão. A gente vai dividir essa situação, não dividir em casos, cuidado. Vamos construir através de tomadas de decisão em etapas. Qual é a primeira etapa? Escolher a cor para quadradinho central. Segunda etapa, escolher a cor para os que estão ao redor desse central. E a terceira etapa, os que estão mais à borda. Com isso, a gente vai construir essa solução da forma que a gente propôs. Então, esse quadradinho central vai ser a primeira etapa. A tomada de decisão é escolher a cor dele. A cor desse quadradinho pode ser branca ou preta, sempre binária. Então, 2 possibilidades. Muito bem, vamos guardar essa situação. Agora vamos avaliar os quadradinhos que estão em volta desse central. Então, vou começar por este aqui. Esse, ele também vai ter 2
possibilidades, podendo ser branco ou preto. Mas a partir do momento que eu pinto ele de branco, por exemplo, esse aqui também será branco, esse aqui também será branco e esse aqui também será branco. Portanto, esse quadradinho vermelho, eu tenho duas possibilidades para ele. Quando eu passar para este aqui, por exemplo, porque esse eu já tenho ele já definido a partir do momento que eu pintei este, e o que a gente vai entender aqui nessa situação? Qualquer que seja a pintura desse quadradinho, qualquer que seja, a quantidade de possibilidades para esse vai ser sempre duas também, independe da escolha anterior. E, por exemplo, se esse quadradinho for preto, esse também é preto, esse também é preto e esse também é preto. Então, para o quadradinho que eu estou marcando aqui de verde, eu tenho também duas possibilidades. Então, na verdade, eu posso até condensar na parte central eu tenho duas possibilidades e na parte que está em volta eu vou pegar sempre duas possibilidades. Se são 3 quadradinhos, sempre uma defasagem de 1, duas. Então, duas etapas, 2 ao quadrado possibilidades. E por fim, para a gente finalizar a questão, vamos avaliar as bordas. E aí a gente pode pensar nessa primeira situação, nesse primeiro quadradinho aqui, e se eu pintar ele, por exemplo, de branco, todos esses serão brancos. Mas quantas são as possibilidades de pintura para esse quadradinho aqui? Para esse quadradinho, teremos duas possibilidades. E a gente vai para este aqui. Vou pintar de rosa, por exemplo, só para ilustrar as configurações. Este quadradinho, se ele for pintado, por exemplo, de preto, esse também obrigatoriamente será preto, né, ao lado desse amarelinho. E aí, qualquer que seja a pintura desse anterior, esse aqui também terá duas possibilidades. Continuando a estratégia, vamos pegar, por exemplo, aqui de cinza. Esse quadradinho, eu tenho duas possibilidades para ele, mas a partir do momento que eu pinto ele, por exemplo, de branco, esse também será branco, esse também será branco e esse também será branco. Mas quantas são as possibilidades? São exatamente duas possibilidades para esse, independente das escolhas anteriores. E por fim, vamos pegar aqui uma cor azul clara, esse último quadradinho sendo pintado, por exemplo, de branco, esse será de branco, esse será de branco, aqui 90 graus, depois 90 graus de novo, e aqui 90 graus de novo. Portanto, este também tem duas possibilidades. Organizando essa ideia para os quadradinhos que estão nas bordas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu vou pegar só 4 porque esse último ele já está definido quando eu pintar esse aqui. Então apenas 4. Por isso, 2A4. São 4 etapas. Então, na verdade, eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque qualquer que seja a escolha da pintura de um determinado quadradinho anterior, o próximo poderá ser pintado sempre de duas maneiras distintas. E aí a gente utiliza o princípio multiplicativo. Multiplicando 2 a primeira vezes 2 a segunda vezes 2 a quarta, repete a base, 2, soma os expoentes. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Esse, portanto, será o resultado final para a nossa questão. E aí, de acordo com as alternativas, marcaremos a letra D de dado. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.